Olá, vocês que estão acompanhando pelo canal do YouTube. Eu sou Alexandre, estou muito feliz de estar com vocês aqui. E eu quero te falar uma coisa muito importante, que é a respeito da Palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem nos mostrado para esse tempo. O que eu tenho sentido é uma necessidade da gente aprender a enxergar e ter a visão clara desse processo que nos envolve. Muitos conflitos que eu vivo e que você vive é porque a gente não entende o que o Senhor tem como um plano. Lá desde a origem, quando o Senhor cria o homem, Ele coloca ele nesse ambiente e abençoa para que ele frutificasse, multiplicasse, crescesse e dominasse aquele ambiente. E o pecado distorce isso, o pecado faz com que a gente se torne escravo de um sistema de pensamento, de estruturas emocionais que nos afasta de Deus. Quando Deus coloca o homem no Éden e dá essa oportunidade e concede ele a autoridade, nós vemos que o homem, por se afastar através do pecado, por não obedecer, por não entender o seu limite, porque o governo também diz respeito ao limite. E esse é um dos maiores erros da gente. A essência do pecado está em não reconhecer o nosso limite, em querer ser Deus, em querer dominar aquilo que não é o que nós somos chamados. E ali o homem erra, ele ouve a serpente, ele desobedece uma direção, um limite colocado por Deus e sai desse ambiente de harmonia. O Senhor é tão lindo, Ele é tão maravilhoso que Ele insiste nisso, e no segundo grande advento, que é o dilúvio. Ele em Noé, Ele restabelece Noé nessa mesma condição. Diz aqui em Gênesis 9, 1: E abençoou Deus Noé a seus filhos, e disse-lhe: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, e o temor de vós seja sobre todo animal da terra, sobre as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, os peixes do mar, mas nas vossas mãos são entregues. Então o Senhor de novo traz a autoridade para Noé, para os seus filhos, e entrega de volta aquilo que eles tinham perdido por esse relacionamento. Então no reinício, depois do dilúvio, começa essa estrutura que Deus entregou. Mais um pouco, essa confirmação de autoridade é dada lá em Abraão, na prova suprema de Abraão, lá em Gênesis 22, quando o Senhor pede a Isaac que fosse entregue no monte em adoração ao Senhor, e Abraão obedece. É interessante como Deus fala com ele e confirma essa autoridade. Gênesis 22, 16 diz assim: E disse por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ele fala da mesma coisa, da autoridade. Eu vou te abençoar, você vai multiplicar, você vai crescer, você vai encher e vai dominar. Você vai possuir a porta dos seus inimigos. Não fala só mais no ambiente de natureza, de um governo, daquilo que ele chamou, ele está dando autoridade sobre os inimigos. Olha que lindo isso. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente se apaixona pela grandeza desse Deus, como Ele insiste nesse amor, como esse plano de relacionamento é desde o Éden até Gênesis, uma grande proposta de reconciliação. Jesus, Ele vem para executar isso. E Ele, nos seus ensinamentos, é algo tão maravilhoso, tão profundo, que as parábolas ilustram claramente a nossa condição nessa oportunidade de ter autoridade, de viver o projeto do Senhor. Na parábola dos 10 talentos, a gente vê uma comparação que nos ensina uma profunda lição a respeito do reino de Deus para cada um de nós, que nós iremos prestar conta dessa autoridade que Ele nos deu. Então muitas pessoas nem sabem que essa autoridade, estou aqui para dizer, tem autoridade, você é muito mais do que você imagina, você é muito mais que esse processo que você vive. Você não é o problema, você não é a luta, você não é a circunstância. Você é um filho amado por Deus e Ele te deu autoridade. Vou provar isso para você até quando chegar em Apocalipse. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Está falando sobre o tempo em que o Filho do Homem há de vir. Porque isso também é como o homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Presta bem atenção nisso. E ausentou-se logo para longe, e tendo-lhe partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou outros também 2.
Mas o que receberão foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O Senhor entregou o controle dos seus bens, dos seus talentos, de acordo com a capacidade de cada servo. Então eu tenho uma capacidade, você tem uma capacidade e o Senhor entrega isso. A capacidade da nossa vida de administrar, de viver. E hoje o desafio não é o quanto você pode ser eficiente, mas o quanto você é capaz de sustentar aquilo que Deus te dá. Porque tem pessoas que administram de uma maneira errada, pessoas que usam uma falta de ética, pessoas que usam de uma maneira ilegal para administrar a sua vida, imoral. Todos vão prestar conta para Deus. Então, qual é a expectativa que a gente vê aqui, voltando para o texto, e a confiança que foi depositada desse Senhor, desses trabalhadores? A prudência. Ele esperava a prudência dos servos. Ele esperava que eles administrassem com a sabedoria. Então, um dos focos da nossa oração diária deve ser prudência, deve ser sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me dá prudência para conduzir a minha vida. Porque eu vou te dizer, querido, você está avançando, eu estou avançando, o movimento da vida é sempre progresso. Só que ele caminha para um fim determinado. O Senhor escreveu a minha vida, os dias da minha vida, da tua vida, um propósito e ao fim. E que a gente possa chegar nesse fim de uma maneira prudente, de uma maneira sábia, sabendo que o Senhor vai pedir contas de tudo que Ele nos deu. Olha que interessante. Quando eu entendo que eu recebi a autoridade para ver os propósitos de Deus, por que eu vou resistir? Por que eu vou resistir àquilo que Ele me deu, àquilo que Ele me confiou? E esse processo ensina a enxergar a minha condição e a expectativa de Deus para a minha vida e através da minha vida. Deus tem uma expectativa. Como nessa parábola, o Senhor entrega talentos com expectativa. E qual é a expectativa? Que eles multiplicassem, que eles frutificassem, que eles pudessem trazer tudo que foi dado como posse provisória desses talentos, uma retribuição que alegrasse o dono desses talentos. Uma prestação de contas. Para todos nós vai haver. No verso 19 em diante, Jesus conclui essa parábola. E no determinado tempo, ele volta, o Senhor desses servos, e pede conta desses talentos. E aí a resposta de cada um mostra que a capacidade que foi entregue mostra uma coerência desse Senhor. Para um ele doa 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1. E aquele que ele deu 5, multiplicou em mais 5. O que ele entregou 2 talentos, multiplicou por mais 2 talentos. Mas aquele que tinha pouca capacidade, entregou pouco. Mas mesmo assim, ele foi imprudente. Ele foi um servo mau na classificação do Senhor. Ele foi um mau e negligente servo, porque ele sabia o que era para ser feito. Esse servo não foi pego de surpresa, ele sabia qual era o propósito: multiplique, ganhe, granjeie mais talentos. Então essa negligência é uma coisa que a gente tem que prestar atenção na nossa vida. Negligência com o tempo, negligência com a saúde, negligência com a chamada, com as chances que Deus dá para nós, no nosso ministério, na nossa família, no casamento. Então, eu quero que seja uma oportunidade para você avaliar se você tem sido negligente, se você tem sido mau, se você sabe o que deve ser feito e não tem realizado aquilo que é a expectativa. Ele encerra dizendo assim: tirai-lhe, pois, o talento, verso 28 de Mateus 25. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem 10. Porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Tiver o quê? Tiver talento, mas só retornar dele. Tiver frutificado. A resposta mais adequada para essa questão: o que eu tenho de Deus? Eu tenho multiplicado? Eu tenho multiplicado a minha vida com o Espírito Santo? Eu tenho multiplicado o reino de Deus? Eu tenho abençoado as pessoas? Eu tenho levado o reino, o amor de Deus para as pessoas que me servem? Dentro da minha capacidade, porque Deus respeita a sua capacidade. Amém? Nós vemos aqui uma série de advertências de Jesus no Evangelho, dizendo assim em Lucas 12, 48. Aquele que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele que a muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus exorta em Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
aquele que executa a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele diz em Lucas 6,46, dizendo assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É interessante que quando nós encerramos toda essa etapa e vamos para a revelação do livro de João, que é Apocalipse, ele diz assim, inicia assim, do verso 4 ao verso 6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, como eu disse no início, você é muito mais que o seu processo. Ao permitir a vida de Cristo se manifestar na tua vida, há um processo de tornar um reino sacerdote, ou seja, uma autoridade, um domínio, um governo. Só que se formos negligentes, podemos errar, como as igrejas que ele exorta aqui, as 7 cartas às igrejas, porque eles não exerceram, não cuidaram daquilo que lhe foi confiado. A uma igreja foi um risco, uma ameaça, para outra de uma outra forma, para mim de uma forma, para você de outra forma. Então, avalie hoje no teu coração. Se há muita doutrina, há muita perseverança, mas falta o amor, que era o caso de Éfeso. Se o medo tem te paralisado, o medo das possibilidades dos dias maus, dos martírios, das tribulações, porque esse foi uma das advertências à igreja de Esmirna. Se as influências da imoralidade, da infidelidade espiritual têm atacado o teu coração e não tem te feito viver como um rei, como um sacerdote, essa foi a fase que Pérgamo vivia, que era uma grande advertência. Se o desvio do teu relacionamento com Deus tem sido um risco para você viver como um rei, como um sacerdote, multiplicando, frutificando e dominando e governando. Essa foi a ameaça da igreja de Tiatira. E se a falta de vida espiritual tem sido uma fase, uma estrutura que você tem lidado. Então assim, eu aparento ter uma vida, eu aparento ser um religioso ou ir à igreja, mas na verdade eu estou morto. Não tenho vida espiritual. Essa aqui era a advertência de Jesus para a igreja de Sardes. E Filadélfia tinha muitas virtudes, mas a advertência do Senhor era para que ela suportasse, para que ela tivesse perseverança e lutasse, e não desistisse dos momentos difíceis que ainda teria que enfrentar. Talvez a falta de força tenha sido uma ameaça para você viver no propósito do Senhor. Ele encerra aqui, pedindo para que você avalie o teu coração, porque o maior desafio foi a acomodação, a maior advertência do Senhor foi a igreja de Laodiceia, porque havia acomodação, eles eram inúteis para Deus. Que jamais isso venha tocar a tua vida. Que o Espírito Santo possa te ajudar nesse processo e que você termine a tua caminhada frutificando, multiplicando, crescendo e dominando aquilo que Deus te confiou nas suas mãos. Que Deus te abençoe, fique na paz e nos encontramos numa próxima.